Olá, estamos começando mais um Mostrando Mato Grosso aqui pela TV Assembleia. O nosso Mostrando Mato Grosso, você também acompanha a nossa programação pela web TV Mostrando Mato Grosso e também pela rádio Estéreo One. A gente começa o programa de hoje falando de uma matéria super importante, o ciclo das águas. Como é que o ciclo das águas é importante para a vida animal, para a vida de quem vive no Pantanal? Uma matéria muito importante, saiu em toda a mídia mundial e a gente mostra para você agora. Do alto, a grande planície parece um ser vivo, um organismo rico e complexo que respira e onde tudo está interligado. Esta é a bacia hidrográfica do Alto Paraguai. É no coração desta região que está localizado o Pantanal. O relevo da região tem papel fundamental na formação do Pantanal. Observe que esta cadeia de morros forma um arco de terras mais altas. Nesta região, encontramos um complexo sistema de nascentes, córregos e rios. É aqui que nascem as águas que formam o Pantanal, e como toda bacia hidrográfica, elas correm para a parte mais baixa. Nessa jornada, as águas moldam belas paisagens, mas também transportam as marcas de tudo o que acontece no caminho percorrido. Como um imenso pulmão, o Pantanal inspira e expira no intervalo de um ano. O ciclo anual das águas começa no período das chuvas. Em novembro, com o início do trimestre chuvoso nas regiões altas, o nível das águas dos rios sobe e um volume maior começa a correr em direção à planície. O Pantanal fica situado na parte mais baixa, uma imensa planície cercada por morros em todos os lados. O grande volume de água formado pelas chuvas nas cabeceiras corre pelos rios, que desaguam no Rio Paraguai. Essas águas começam a se espalhar lentamente, como se estivessem em um prato raso. Entre as causas da inundação da grande planície, 3 fatores podem ser destacados. Na parte sul da bacia hidrográfica, vemos 2 morros que contribuem para o represamento da planície pantaneira. As águas que chegam do norte, alguns meses depois, são alimentadas pelas chuvas que caem também sobre o Pantanal. Na parte sul, a passagem estreita entre os morros dificulta o escoamento das águas. O transbordamento de rios da região, como a Aquidauana, também impedem que a água escoe. As águas do Rio Paraguai começam a se acumular. A geografia plana, com pouco desnível, também contribui para que estas águas represadas se espalhem ao longo de quilômetros por um período de quase 6 meses. Tempo suficiente para mudar a rotina dos habitantes da maior planície alagável do planeta. O nível das águas sobe durante meses, inundando terras, alargando rios e formando lagoas. 2/3 do Pantanal ficam cobertos na cheia, formando uma paisagem única no planeta. Pessoas, animais e plantas se adaptaram a esse ciclo natural, que torna a paisagem do Pantanal muito diferente em cada época do ano. O homem pantaneiro adequou seu modo de vida em regiões que ficam isoladas por longos períodos. Os animais também acompanham o ciclo das águas. Para alguns, a seca traz grande quantidade de alimentos. Para outros, a maior oferta acontece nas cheias. Este imenso ser vivo chamado Pantanal é totalmente dependente do regime de inundações. Por isso, é também muito frágil e sensível aos impactos
impactos que acontecem tanto no Planalto quanto na planície e provocam alterações nesse ciclo. Estudo feito pelo WWF Brasil e parceiros no lado brasileiro da Bacia do Alto Paraguai mostra que a parte alta da bacia hidrográfica já perdeu 58% de sua vegetação original. Um dado preocupante, pois é justamente no Planalto onde está a maior parte das nascentes dos rios que alimentam o Pantanal. Nessas regiões, modelos insustentáveis de pecuária e agricultura estão destruindo matas, secando nascentes e assoerando rios. Outra ameaça é a instalação de hidrelétricas na região, que podem provocar alterações no fluxo das águas. A planície pantaneira ainda conta com a maior parte de sua vegetação original. No entanto, ela é muito vulnerável e sofre com os impactos causados no Planalto. Entre as ameaças está a grande quantidade de sedimentos como areia e argila que desce das regiões mais altas. Esses materiais são depositados no leito dos rios, lagoas e salinas, alterando o volume das águas e modificando a paisagem pantaneira. Também preocupam fatores como poluição por esgotos, produtos químicos e mineração. Além desses impactos mais visíveis, ainda existe a ameaça das mudanças climáticas que podem intensificar os problemas já existentes na região. O Pantanal precisa estar preparado para enfrentar essa realidade. Por isso, é fundamental proteger as nascentes que mantêm os ciclos de cheias e vazantes e adaptar as atividades econômicas para se tornarem mais sustentáveis. É preciso ver o Pantanal como um organismo único, onde tudo está interligado. Um ambiente sensível que precisa de cuidados e de condições adequadas para se manter vivo. Entender o caminho das águas e a importância desse ciclo hidrológico para a existência do Pantanal é fundamental para promover ações que garantam a proteção desse imenso patrimônio natural. Muito bem, você acompanhou mais esse documentário especial. Todos os dias, milhares de pessoas, pantaneiros, animais e plantas vivem esse grande espetáculo da vida nessa biodiversidade que é o Pantanal Mato-Grossense. A gente vai agora para um pequeno intervalo comercial, mas a gente volta já já com muito mais aqui no Mostrando o Mato Grosso. Eu sou mais verde que você. Vivo o meu ambiente. Nicolas Berg. E estamos de volta, esse é o nosso Mostrando o Mato Grosso aqui pela TV Assembleia. Também você nos acompanha pela nossa TV na web, Web TV Mostrando o Mato Grosso, 24 horas por dia. Vai lá no Play Store, baixa no seu celular a nossa TV, o nosso programa na palma da sua mão. Bom, estamos em tempo de comemoração aqui na nossa capital Cuiabá e hoje queremos mostrar a história de um dos tipos mato-grossenses mais conhecidos de todos. E aliás, ela está sendo falada em todo o mundo. Estou falando da Domingas. A infância da gente foi muito maravilhosa. Nós aproveitávamos o luar bonito que tinha. Ia brincar de roda, brincar de prenda. Banho nós só tomava no rio. Era o costume de todos nós daqui da beira do rio. Tenho muita saudade. Ela é essa mulher alegre, sabe? Que transmite essa energia positiva. Domingas é uma fonte de pesquisa muito grande, o conhecimento dela como ceramista, como ativista, como dançarina de siriri.
Minha avó trabalhava muito essa questão da contação de histórias, de contar como que era a comunidade antigamente, né? Os índios, e que de alguma certa forma a gente também passa a ter devido a essa experiência, esse contato com ela, né? Aqui nas festas de santo, tudo era com siriri. Todo mundo dançava, as crianças dançavam. Então, desde meus 7 anos, eu já participava do siriri e do artesanato. Neta de índios cochiponés, Domingas Leonor da Silva nasceu em 21 de fevereiro de 1954, no tradicional bairro São Gonçalo Beira-Rio, sendo a terceira filha de 5 irmãos. Desde criança, teve contato com o artesanato, a música e a dança ribeirinha, tornando-se uma mestre da cultura popular. Eu sofri muito com esse tipo de preconceito e que achava que era uma dança só de velho, que só gente de idade que dançava, né? Cheguei de apresentar com o grupo e nós sermos vaiados, né? E isso no ambiente escolar. O próprio cuiabano e os próprios imigrantes tinham preconceito com relação à cultura. Veio então um movimento que chamávamos Xirum, que era fazer um estudo mais apurado dessa expressão, desse falar cuiabano, né? Foi uma espécie de resistência e foi muito importante. Movimentos de valorização da cultura local possibilitaram a ascensão de artistas populares, como Dona Domingas, que nos anos de 1990 fundou o grupo de dança Flor Ribeirinha. O Flor começou o seguinte, estava reunido, as crianças estavam brincando de roda, né? Aí eu pedi para eles, falei, criançada, vamos fazer uma roda aqui, vamos dançar um siriri? Aí eu cantei a música do Nandaia, 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 vamos todos Nandaia. Menino, parece que foi uma coisa assim tão forte que aquelas crianças pegaram naquela hora. Nessa noite nós fizemos 4 músicas. E aí fomos ensaiando, ensaiando, ensaiando. Quando eu vi, já estava um grupinho bem montadinho, já bonitinho, viu? Aí quando foi outro dia cedinho, fui no rio apanhar água. Olhei assim, eu vi aquele aguapé lindo, com aquelas florzinhas brancas, né? Por que não nós botar o nome de Flor Ribeirinha? Nós somos flores e nós somos ribeirinha. Por que não? Todo mundo aplaudiu, achou ótimo e da partir daquele dia ali já ficou registrado o nome do grupo Flor Ribeirinha. Eu lembro daquela vontade, né, de querer estar no Flor Ribeirinha já. E com isso minha avó me inseriu, né, já dentro do Flor Ribeirinha. Eu era um mascotezinho lá. A primeira apresentação foi na Ordem dos Advogados. Aí depois de lá começou. Todos os finais de semana a gente tinha uma apresentação no lugar, nas escolas. Aí já começaram a enxergar com mais olhar diferente. O Festival do Cururu e Siriri foi muito importante, porque deu força para resgatar a cultura, que estava morta, ninguém via falar Cururu e Siriri. Aí o povo já foi gostando, já foi se acostumando. Então, no 3º ano já teve público, que aí o Museu do Rio já não tinha mais como caber o público ali. E foi um momento também de difusão, onde o Siriri, além de se apresentar nos quintais, nas festas religiosas, ele passou a ir para o palco. Automaticamente, ele passou por um processo chamado de espetacularização. Então, Domingas projetou, sabe, a cultura cuiabana, ela trabalhou cenicamente. Ali é um trabalho cênico. E com isso, foi dando mídia, né, para aquilo que nós já desenvolvemos dentro do nosso quintal. Essa leitura que ela pega, o coreógrafo pega e transforma numa revoada de pássaros do Pantanal, isso já é universal. O trabalho e dedicação de Domingas no Flor Ribeirinha alçou voos altos. Atualmente, o grupo leva a cultura de Mato Grosso para os mais diversos cantos do Brasil e do mundo. O primeiro contato que nós tivemos foi o Festival de Joinville, em Santa Catarina. Nós percebemos aí essa oportunidade de continuar esse trabalho de difusão pelo Brasil. Depois nós fomos para França, Paris, tivemos em Suíça, fomos para Itália. Nós fomos para a Coreia do Sul e saímos de lá vice-campeões internacionais de folclore. E nós estávamos ali representando o Brasil com a cultura de Mato Grosso. E hoje, Cuiabá tem orgulho da Domingas levar a nossa cultura para além-mar, né? Eu acho que Domingas é uma ponte entre o popular e o erudito. Eu acredito que sem a minha avó, existe a grande possibilidade de tudo isso que a gente já desenvolveu, até mesmo o siriri, o cururu, ter caído no esquecimento. O legado é o seguinte, olha,
Não tenha vergonha da sua cultura, sabe? Ninguém tira de mim a vivência que eu tive com ela, a vivência que eu tenho no quintal da Domingas, a vivência que eu tenho com o Flor Ribeirinho. Para me chegar no que eu cheguei, eu enfrentei muita dificuldade. Muitas. Preconceito das pessoas que não entendem o que é a nossa cultura. Mas nem por isso eu deixei de amar e fazer. Eu fico muito orgulhoso pela superação das dificuldades que ela sempre teve. Ela nunca desistiu. Eu tenho certeza que quando ela partir, o nome dela será lembrado eternamente. E valeu a pena passar todos os perrengues, toda a dificuldade, todas as lágrimas que eu derramei. E eu sou feliz por isso, porque hoje, graças a Deus, no patamar que a gente chegou, esse orgulho eu tenho. Muito bem, você acompanhou a história da Domingas. Tivemos aí muitos depoimentos do pessoal da Flor Ribeirinha. Flor Ribeirinha que hoje está representando o nosso estado de Mato Grosso em todo o mundo e ganhando os mais diversos festivais. Nesse ritmo de comemoração, vamos trazer agora o saudoso William Gomes, que vai falar um pouquinho, do nosso dicionário cuiabanês. Acompanhe. Bordô é bater. Olha, Bordô é figurinha, ele não quer estudar Bordô a ele, ora, que pílula, show. Rapaz, por falar nisso, o operário bordoou do almoço ontem, né? Bordoou, bateu, feio. Olha, esse falar cuiabano, na realidade, o termo correto seria o falar português. Porque as primeiras pessoas que vieram para Mato Grosso foram portugueses de São Paulo, portugueses natos, índios paulistas, negros e os índios que estavam aqui. Cuiabá de 1719. 1719 o Brasil não tinha o português como língua oficial ainda. Então cada um falava do seu jeito. E aí, atraído pela caça ao índio, esse pessoal veio para Cuiabá. E logo descobriu-se que aqui tinha muito ouro. E aí o foco econômico deixou de ser a cata ao índio para ser a cata ao ouro. E aí Cuiabá virou um pandemônio. E, inclusive, o governo paulista ficou com sede aqui em Cuiabá, veio com mais de 3.000 pessoas, para Cuiabá virou e o dinheiro começou a girar aqui, em função do ouro. O ouro acabou, aquelas pessoas de posse, aquelas pessoas voltaram e a Raia Miúda ficou aqui. Essa Raia Miúda ficou 200 anos junto e a partir daí a cultura, que a gente chama de cultura cuiabana, foi solidificando e foi criando raiz. Aí nós temos o falar, temos a dança, temos a comida, temos o relacionamento e a partir daí foi formando uma nova cultura. Só que 200 anos essas pessoas ficaram juntas aqui e foram procriando, mas procriando entre si foram adquirindo os mesmos hábitos e solidificando. A partir da década de 70, Cuiabá não tinha 200 mil habitantes, na década de 70 para 80 essa população já se dobrou, foi para 200. E pessoas de outros estados do Brasil vieram para cá. E aí começou a ter o choque. Veio o paulista, o carioca, veio o mineiro, veio gente de todos os cantos. Nesse meio de tempo, a televisão foi se firmando como mídia nacional e ditando um falar diferente, né? E aí você já não podia falar, cheio de bichinho, porque estava caracterizando o falar do Nordeste. E tinha que ter um padrão, principalmente da Rede Globo, aquele padrão definido e não tinha sotaque. E aí se criou um novo sotaque. Na medida em que Cuiabano ficou um por um com as pessoas de fora, essas pessoas de fora começaram a acoplar-se à cultura cuiabana e, por outro lado, a cultura cuiabana também acoplando a maneira de falar. E tem outro detalhe, a maneira de falar das pessoas que vieram de outros lugares. A partir desse momento, o que aconteceu também? Uma parte do cuiabano ficou com vergonha de falar tchá, 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 tchá. Chuva choveu, que te põe em tio, mas te rodou. E começou a falar, por exemplo, tem um senador da República aqui de Mato Grosso que fala vádia, falando o cuiabanês. Aí ele já parte para o carioquês, vádia grande. Quer dizer, a gente percebe que tem uma fatia do cuiabano que não aceita esse falar antigo, né? Agora, não tem como não aceitar, porque é um traço cultural importante. Mas você não está fazendo fita, William? Eu fazendo fita, a gente faz fita. Fita é quando você tenta ser uma pessoa... Alguma coisa que você não é, eu pego um pirulito aqui, mostro pro passarinho e falo, ei, passarinho, eu estou fazendo fita, estou mostrando para ele só para ele ficar com inveja de mim. E as pessoas influídas? Pessoa influída quando, digamos assim,
Por exemplo, o cara tá num baile, tá dançando, fala, fulano tá influído, né? Ou então também você quer namorar alguém, o cara fala assim, e quem tá do seu lado sabe que você não tem chance de namorar aquela pessoa. Fala, mas você tá influído que vai, né? Ô, saudade do nosso saudoso William Gomes, né? Ele que sabia tudo da fala do cuiabanês, que não se perdeu, né? Muitas pessoas ainda mantêm as suas tradições. Bom, a gente vai para mais um pequeno intervalo. Na volta, a gente vai continuar aí a nossa aventura pelo Rio das Mortes. Daqui a pouquinho, segura aí. Cerrado, arbusto miúdo, o ar no alto do busto, recurvo, um grito no susto da planta dos pés, o ritmo da floração no coração ancestral. Silva Freire. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Mostrando Mato Grosso. Você que quer nos acompanhar em qualquer lugar no mundo, baixa no Play Store Web TV Mostrando Mato Grosso. Você vai acompanhar a nossa programação na palma da sua mão. Mostrando Mato Grosso, na Web TV Mostrando Mato Grosso e também aqui na TV Assembleia Legislativa. Bom, vamos continuar aí a nossa aventura pelo Rio das Mortes. E nesse programa, que é a segunda parte da nossa aventura, você vai conhecer inclusive o boto. Encontramos o boto no Rio das Mortes. Vamos ver a matéria. O rio foi a principal fonte de inspiração para a poesia do ribeirinho, popularmente conhecido como Xará. Quem reside em Chavantina pode se orgulhar da sua sorte, porque tem belezas naturais e as lindas praias do Rio das Mortes. Suas águas cristalinas azuladas da cor de anil, você pode bater no peito e falar mais alto, porque mora no coração do Brasil. E quando eu levanto de manhã, que eu abro ali o vitrô, o barcão ali, que eu olho o rio, pelo menos 10, 15 minutos fico admirando essa beleza que Deus criou e deixou para a gente admirar. E a gente tem notado que aonde tem mais mata, que o desmatamento foi reservado, que não derrubaram as matas, não acabaram com o rio, não fizeram essas represas, chove mais. Então, eu acho que na nossa região, muita agricultura, muita pecuária, as matas foi devastada. Eu acho que, acredito sim, que pode ser por aí. O jornalista Ney Wellington vive em Nova Chavantina há mais de 30 anos. O seu interesse em tentar entender o que acontece com o rio nas regiões de intensa atividade agrícola o levou à nascente do Rio das Mortes. Aqui neste local, praticamente no perímetro urbano de Nova Chavantina, o Rio das Mortes tem um volume grande de água. Mas no ano passado, nós tivemos uma experiência fantástica. Nós estivemos na nascente do Rio das Mortes, que fica às margens direita da BR-364, entre a Serra de São Vicente e a cidade de Campo Verde. E chegando lá, nos deparamos com uma situação que nos deixou bastante preocupados, porque ele nasce em meio ao cerrado, com uma vegetação já bem escassa, aonde por cima do solo ele vai buscando vida, buscando força, ganhando caminho, até se formar um pequeno veio d'água, e tudo isso em meio a lavouras de soja. Tanto de uma margem como da outra, o Rio das Mortes ele está ladeado à agricultura, à lavoura de soja. E isso nos deixou bastante preocupado, porque sabemos que o rio precisa da mata ciliar, que ele precisa da proteção ambiental, da proteção natural, para que ele possa ganhar força
para que ele possa ganhar volume e seguir o seu curso natural. Um dos principais problemas dos rios brasileiros, e não é diferente aqui no Rio das Mortes, é exatamente o desmatamento que ocorre nas margens. Aqui nós estamos diante de um cenário complicado, vamos dizer assim. Você nota que a água vai batendo nas barrancas e essas vão cedendo e, consequentemente, assoreando o rio. Apesar de toda a mata ciliar nesse trecho, mas nesse ponto em especial, você nota como o rio já está bem mais largo, mas consequentemente aqui ele está bem raso, porque essa argila, essa areia que desce, ela vai causando um impacto ambiental que é conhecido pelos ambientalistas de cimentação do rio. Então você pode notar as barrancas estão cedendo e aqui a tendência é ela crescer cada vez mais com direção a essa fazenda que nós estamos vendo. Olha só o buraco que já foi formado aqui por causa da falta da mata ciliar. Um local como esse deveria ter no mínimo 100 metros de mata. E aqui você nota que tem menos de 10 metros, ou seja, uns 8 metros no máximo. Não é suficiente. É uma cena que deixa a gente, de certa forma, entristecido, né? Porque nós navegamos nesse trecho em que existem muitas reservas, mas nem com essas reservas foi suficiente para que alguém pudesse chegar e desmatar ao ponto de causar uma depredação tão grande como essa que você está vendo aqui. Visitamos a Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Barra do Garças. O biólogo Marcelo diz que na atualidade o rio vem sendo monitorado por uma avançada tecnologia capaz de detectar em tempo real o desmatamento e outras práticas que possam danificar o rio. Hoje os olhos do Estado tá monitorando a propriedade. E aí, por exemplo, aqui de cada uma, então você já tem definido aqui, ó, quando você coloca o detalhe da propriedade, onde que é a área que ele vai poder explorar, onde que é a área de reserva legal, onde que está a faixa de APP, que está bem mais clarinha aqui, ó. Então isso está tudo definido. Se a pessoa, por exemplo, veio aqui nessa área clarinha, que é a área de reserva, e desmatou, o Estado já tem um controle que ele fez um desmate numa área não autorizada. Se ele veio aqui na faixa azulzinha clara e desmatou, ele fez um desmate em APP. Então esse sistema ele é a ferramenta que a gente está utilizando hoje para ter esse controle. E a preocupação que nós temos é de buscar que o produtor rural desenvolva sua atividade econômica, entretanto que seja respeitado toda a questão ambiental. Ou seja, que a propriedade ela tenha sua mata ciliar respeitada, os tributários, os rios que são afluentes do Rio das Mortes tenham suas matas de galeria respeitadas, a área dentro da medida que a legislação exige. Você vê que esse rio ele vai ganhando força, um volume muito grande de água. Aqui nessa região ele já é bem largo, a preservação da mata ciliar é notória, mas isso é devido também a córregos como esse aqui, o Antártico, afluentes muito importantes para a vida do rio. Um animal bem característico, aqui na região a gente tem a espécie do boto cinza, no Araguaia também ocorre a espécie do boto rosa, e são animais de grande porte, que infelizmente ainda tem pessoas que acreditam, tem a cultura de achar que o boto seja um depredador dos peixes, e acabam por caçá-los, acaba matando esses animais. Então a gente até pede aí
a população de que, se tiver conhecimento de pessoas que estejam aí praticando esse crime ambiental, que é matando o boto, que comunique os órgãos ambientais para que tomem as providências. Durante o tempo em que navegamos pelas águas do Rio das Mortes, tivemos a oportunidade de presenciar a força e a fragilidade de um rio que ostenta o nome de morte, mas que, na verdade, é um verdadeiro manancial de vida. Acho que nunca Deus não vai deixar acabar, não. Então, você acompanhou aí o nosso documentário Rio das Mortes, a nossa segunda parte. Você viu aí o boto? Que maravilha, né? Maravilhas que a gente só encontra aqui no nosso estado de Mato Grosso. Mostrando Mato Grosso é uma produção da Imagem e Som. Nos acompanhe aqui pela TV Assembleia Legislativa e também pela nossa TV na web. Lá no Play Store você digita Web TV Mostrando Mato Grosso e vai nos acompanhar 24 horas por dia aí na palma da sua mão. Vai ver o nosso programa também aos finais de semana aqui pela rádio StereoOne.com. Mostrando Mato Grosso te espera no próximo programa com muito mais aventuras. Até lá!